Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. No vídeo de hoje então mais um vídeo para meus alunos de Matemática 3. A questão da página 229, número 27 da PUC. Quais são as raízes da equação 3x ao cubo menos 13x ao quadrado mais 13x menos 3 igual a zero? Okay? Então a sugestão é que você pause o vídeo um pouquinho aí, pense a respeito, recorde como que a gente resolve essas equações, tá? E que métodos a gente vai precisar. Por exemplo, recordar o algoritmo, o método prático de Briot-Ruffini e por aí vai, tá bom? Então assim, revisa os conceitos que você estudou comigo aqui ao longo do bimestre para você entender completamente essa solução. Eu vou começar observando que, por exemplo, nós poderíamos usar pesquisas de raízes racionais para tentar achar possíveis raízes que são frações dessa equação, ok? A gente já viu que as raízes seriam da forma P sobre Q, onde P divide o termo independente, né? Divide menos 3, então pode ser mais ou menos 1, mais ou menos 3, e Q tem que dividir 3, o termo do coeficiente líder lá, no caso aqui é 3. Também poderia ser mais ou menos 1, mais ou menos 3. Os quocientes possíveis seriam, então, mais ou menos 1, mais ou menos 1/3, ok? Ou então, mais ou menos 3. Essa é uma alternativa boa para buscar raízes, tá bom? Entretanto, eu não vou usar dela, primeiro porque o vídeo fica extenso, e depois porque a gente observa aqui o seguinte: a soma dos coeficientes, digamos que este seja o nosso polinômio P de x. P de x igual a zero, tá certo? P de x é 3x ao cubo menos 13x ao quadrado mais 13x menos 3. Então, a soma dos coeficientes de P de x é zero. Isso é zero, isso significa pra gente que 1 é uma das raízes, tá bom? Então, como eu sei que a soma é zero, eu sei que x igual a 1 é uma das raízes de P de x, ok? Ou um dos zeros de P de x, aí depende do livro onde você está lendo, tá bom? Então pode ser raízes ou zeros. Normalmente você usa o termo raiz para equação e zero para o polinômio, tá? Bom, o fato é que a gente descobriu uma, só a título de curiosidade, só verificando mesmo que 1 é uma raiz, você tem 3 vezes 1 ao cubo, menos 13 vezes 1 ao quadrado, mais 13 vezes 1, menos 3. Então, você fica com 3 menos 13, mais 13 menos 3. 13 menos 13, 3 menos 3, realmente está zero, ok? E aí, como x igual a 1 é uma raiz, o que a gente sabe é que x menos 1 é um fator de P. Então, x menos 1 é um fator de P de x. Isto significa, então isto é, P de x é divisível por x menos 1. Qual é a vantagem disso? Isso nos permite reduzir o grau da equação original que a gente pretende resolver. Então, observe que a gente gostaria de resolver a equação P de x igual a zero. O que a gente acabou de dizer é que P de x pode ser escrito como x menos 1 vezes Q de x, e isso igual a zero, ok? Lembrando que esse era o nosso polinômio original, então 3x ao cubo menos 13x ao quadrado mais 13x menos 3. Tudo que a gente precisa fazer agora, lembra aqui comigo, como você tem um produto, né, x menos 1 vezes q igual a zero, isto acontece se e somente se pelo menos uma dessas parcelas for zero. X menos 1 for zero ou q de x for zero. Tudo que a gente precisa fazer agora é ir atrás de q. Por quê? P, recorde, tem grau 3. Como este tem grau 1, né, x menos 1, o que vai sobrar aqui, vamos pôr até de amarelo, vai ter necessariamente grau 2, terá grau 2. E a gente sabe resolver equações do segundo grau. Então a gente reduziu o grau da nossa equação original do problema. Tirou de uma equação de grau 3, por uma pesquisa de raiz simples, que era achar x igual a 1, e transformou num produto de grau 1 por um de grau 2. Uma de grau 1 não tem emoção, aqui a gente já pode até deixar a resposta, né? O x é 1 mesmo, isso a gente já sabia desde o início.
E o que a gente precisa fazer é descobrir Q. Como que a gente pode descobrir Q? Simplesmente dividindo P por x menos 1. E aí fica a critério, você pode fazer essa divisão usando, por exemplo, o algoritmo da divisão. Como eu vou dividir por um fator do tipo x menos 1, eu prefiro usar o dispositivo de Briot-Ruffin. Mais rápido, mais simples, e a gente obtém os coeficientes de Q. Então, aqui nós temos os coeficientes, né? Então, primeiro do fator x menos 1, então parece 1. Quem é P? 3x ao cubo menos 13x ao quadrado mais 13x, termo independente, menos 3. O algoritmo é desce o primeiro, multiplica e soma, ok? Então, o primeiro eu vou escrever, o resto a gente só faz direto. Então, 3 vezes 1, 3, menos 13, dá menos 10. Menos 10 vezes 1, menos 10. Somado com 13, 3 positivo. 3 vezes 1, 3. Menos 3, zerou. O resto, né, aqui lembrando que é o resto, deveria realmente ser zero. Por quê? Porque é divisível, né? Está escrito aqui, ok? Teorema do fator, como x igual a 1 é uma raiz, o polinômio é divisível por x menos 1, o resto tem que ser zero mesmo. E aqui aparecem os coeficientes de Q. Como Q tem grau 2, então Q de x é quem? 3x ao quadrado menos 10x mais 3, ok? Então, o problema inicial, que era resolver esta equação de grau 3, passou a ser resolver esta equação de grau 2. Então, eu vou até apagar aqui o Q de x igual a 0, tá? Porque agora nós temos quem aqui? Q é 3x ao quadrado menos 10x mais 3, e isso igual a 0. Lembrando, né? Esse é o nosso Qzinho de x. Pronto. Equação do segundo grau, nós temos uma fórmula para resolver. A gente pode considerar que o problema está resolvido, é só a gente não errar nenhuma continha básica aqui. Como que a gente vai resolver? Primeiro, calcular o delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, 100 menos, então, 9, né, 3 vezes 3, 9, vezes 4, 36. 100 menos 36, 64, aquele momento de felicidade, onde o delta tem raiz exata. Então, quem é o x? É menos o valor de b, menos 10, mais ou menos a raiz do delta, raiz de 64, sobre 2 vezes o a é 3. Cuidado aí, normalmente a gente costuma pôr o a igual a 1, às vezes acaba errando continha boba, né? Então, 10 mais ou menos 8 sobre 6. 1 para soma, aí vamos aqui direto, né? A parte simples do dia. 10 mais 8, 18. 18 divide por 6, 3. x2, diferença, 10 menos 8, 2 terços, ok? Então, pronto, o problema resolvido. Só então para escrever a solução formalzinha, quais são as raízes da nossa equação? Pôr em ordem aqui, 2 terços, 1 e 3, ok? Lembrando que era uma equação do terceiro grau, então, portanto, pelo teorema fundamental da álgebra, contadas multiplicidades, o nosso problema deveria ter 3 raízes, 3 soluções. Aqui, por sorte, cada um tem multiplicidade 1, apareceu as três distintas. Para não, às vezes, tirar alguma dúvida, completar a parte da matéria, a gente recorda o seguinte, isso nem mais faz parte do exercício, mas a nossa expressão original era 3x ao cubo menos 13x ao quadrado mais 13x menos 3, ok? Então, o teorema fundamental da álgebra diz que a gente pode fatorar este carinha, então vou até pôr o amarelo aqui para você se lembrar, tá bom? Esta nossa expressão da seguinte maneira, né? O coeficiente líder, para a gente o 3, então 3 vezes os fatores. Quem são os fatores? X menos 1 a raiz, x menos 2 terços, vezes x menos outra raiz, x menos 1. Só melhorar esse parênteses aqui que fica mais bonitinho, né? X menos 1 e a última, x menos 3, ok? Essa é a decomposição do nosso polinômio P em produtos, né, de fatores de primeiro grau, ok? X menos as raízes. E aí, lembrando, o seu objetivo é resolver essa equação igual a zero, então daqui sai, né? As soluções são 2 terços, 1 e 3. E aí, esse aqui é só um extra, só um complemento da matéria, tá? Mas o exercício mesmo acabou aqui em cima na solução.
com isso a gente vai ficando por aqui. Eu vou agradecendo vocês e nos vemos em breve com novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.